Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu sou o Davi da Carla. Eu sou a Carla do Davi. Temos 35 anos de casados. 2 filhas. E um casal de netos. E estamos de volta aqui com o nosso podcast Você Sempre, Você Nunca, Você Só. A gente está iniciando hoje uma nova temporada, né, dos nossos podcasts. Mas antes de a gente começar a falar qualquer coisa, a gente vai manter a nossa oração inicial, pedir que o Espírito Santo nos ilumine, pedir para que Ele esteja aqui conosco, guiando as nossas palavras, os nossos pensamentos. Como eu sempre digo, a gente organiza e planeja muitas coisas e pensa em falar muitas coisas, mas a gente quer que realmente o que seja dito aqui, nessa 1 hora de conversa, seja aquilo que toque o coração das pessoas e que seja aquilo que ajude um casal, uma família a viver melhor, né? Peçamos então a presença do Espírito Santo aqui nessa noite conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos lá, então. Você quer falar um pouquinho sobre o que foi nossa primeira temporada? Você não quer falar do propósito do programa primeiro? Posso falar. Vamos voltar aqui um pouquinho, então, só o propósito do nosso programa. Esse podcast ele foi idealizado para a gente, um desejo muito grande da gente contribuir com as famílias e com os casais, né? Eu e o Davi, a gente tem mais de 30 anos de caminhada em pastorais voltadas para a pastoral da família. Já trabalhamos com noivos, com casais, encontro de casais, com encontro de jovens, enfim, a gente já fez bastante coisa. Só que sempre a gente tem um alcance de uma palestra dentro de uma paróquia, né? E um público restrito. Então a gente decidiu abrir um pouco isso e fazer esse programa em forma de podcast para que a gente consiga compartilhar um pouco e colaborar com a evangelização das famílias. Na nossa primeira temporada, nós tivemos 4 episódios falando sobre o tema de perdão, né, com as reflexões do Frei Bruno. No último episódio, nós deixamos um infográfico com esse caminho do perdão que nós construímos nos 4 episódios. E fica aí a dica para vocês. Vocês estão vendo na tela aí, né, o caminho do perdão que nós deixamos. E fica a dica, assistam os 4 episódios, curtam, comentem, compartilhem, façam chegar a mais casais, a mais famílias esse programa, ok? E a Carla vai falar um pouquinho agora da segunda temporada. Isso. A segunda temporada, a gente tem como tema, a gente vai dividir ela em vários episódios também, e a gente decidiu falar, o tema dessa segunda temporada é na saúde e na doença. Quando a gente casa na igreja, a gente faz algumas promessas, né? E o homem para a mulher para o homem. E uma delas a gente promete ser fiel na saúde e na doença. Nem sempre é fácil cumprir essa promessa, dependendo de como a doença se apresenta na nossa casa, na nossa família. E então a gente resolveu falar um pouco sobre isso, né? Como é que isso se dá? Quando a enfermidade chega na nossa casa, quando a enfermidade acomete o nosso lar, como que a gente lida com isso? Ou como podemos lidar com isso de um jeito a não desestruturar ou a não abalar as estruturas do relacionamento conjugal e familiar. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa temporada.
E é isso, e a gente entende que esse tema, né, na saúde e na doença, ele tem 3 pilares, né? Um deles é a ciência, a medicina, outro é a família e o outro é a religião. E hoje nós vamos falar sobre esse primeiro pilar, que é a ciência, a medicina. E nós trouxemos aqui um convidado que é um grande amigo nosso, é um irmãozaço nosso, é o Dr. Rodrigo Carvalho. Eu vou ler um pouquinho aqui sobre o Rodrigo, bem breve, tá, gente? E aí o Rodrigo já vai falar um pouquinho também. Então, o Rodrigo, ele é neurologista clínico, ele é sócio da DFV Neuro, com maior atuação nas áreas de neurologia cognitiva e comportamental. Isso. Bom dia, Rodrigo. É um Bom prazer. dia. Boa noite. Vivo. Boa noite, Dani. Boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês e o que eu puder ajudar Obrigada. nessa importante iniciativa que vocês estão fazendo, com esse objetivo de fortalecer os casais. Amém. O Rodrigo, ele é tudo isso e muito mais que o Davi falou, mas pra gente, ele é o Rodrigo da Suiane. Suiane do Rodrigo, né? Suiane do Rodrigo. Nós fazemos parte de um movimento que se chama Equipes de Nossa Senhora, que tem como carisma o desenvolvimento da espiritualidade conjugal. E foi assim que nós conhecemos o Rodrigo, no serviço a esse movimento, né? E em 2023, vai fazer 3 anos, está bem perto de fazer 3 anos, eu tive um problema de saúde, uma dor de cabeça que não passava, acordei um dia com um edema na face, achei que estava tendo um AVC, e o Rodrigo é neurologista, precisava de um amigo nessa hora. E aí liguei para o Rodrigo, ele pediu que eu fizesse uma ressonância. E eu fui levar o exame no consultório dele. E aí ele pegou a minha ressonância e fez assim, com o envelope fechadinho. Falou assim, eu tenho certeza que aqui não vai dar nada, mas eu quero saber como é que tá a sua vida. Me conta como tá a sua vida, né? E aí eu contei como é que estava a minha vida. E nessa primeira conversa, a gente descobriu, ele me ajudou a descobrir que eu tinha adoecido mentalmente, né? E eu creio, Rodrigo, que e há 3 anos a gente vem tratando isso, já estou muito melhor do que há 3 anos atrás, com a graça de Deus e com os cuidados do Rodrigo. Mas eu creio que eu não sou a única, né? Eu acho que esse tipo de doença, de transtorno, ele tem aí nessa época que a gente está vivendo, nesse mundo que a gente está vivendo, ele está cada vez mais constante. Então, queria que você contasse um pouquinho que doenças são essas, né? Que as pessoas hoje, quais são as mais comuns que você vê lá no seu consultório, que acometem as pessoas e que, de repente, você acha que estava tudo bem e aí tem um dia que você não consegue mais levantar da cama, não consegue mais fazer coisas básicas, não consegue se alegrar com aquilo que você faz. Eu queria que você descrevesse um pouquinho sobre essas doenças. Então esse é um tema, acho que da maior importância e relevância hoje no Brasil e no mundo, porque a gente está vendo uma verdadeira epidemia de transtornos mentais, né? E os transtornos mentais, se vocês lembrarem da época que passou entre o ano 2000 para o século 21, foi designado que esse século seria o século dos transtornos mentais. E o que a gente está vendo é um crescimento muito rápido da prevalência, da quantidade de pessoas que são diagnosticadas com transtornos mentais. E ainda poderia dizer que todo esse aumento é subnotificado, porque provavelmente tem uma quantidade ainda maior. Então, muitas pessoas ainda têm um certo estigma de procurar ajuda quando se trata em transtornos mentais. Então, por exemplo, vou dizer para vocês quais são os transtornos mentais mais frequentes: depressão e ansiedade. Só para vocês terem ideia do impacto que isso tem, o Brasil é considerado hoje um dos países mais ansiosos do mundo. E quem está dizendo isso não sou eu, é a OMS. Então a gente vê um crescimento muito grande
desses transtornos. A depressão, o Brasil é considerado um dos países da América Latina com maior incidência e prevalência de depressão. Então a gente vê também na prática clínica e um aumento desses diagnósticos. E se a gente colocar ainda o efeito da pandemia para cá houve um crescimento ainda mais exponencial. Então é realmente um problema que a gente tem que encarar com muita seriedade. E temos que encarar porque são transtornos que afetam não só o indivíduo, mas todo o seu ecossistema, ou seja, a sua família, os seus companheiros, as pessoas que estão ao seu redor. Então, se a gente for pensar na ansiedade, né, é um transtorno que algumas estatísticas do Brasil recentes chegam até 20 e poucos % da população. Então, imagina o impacto disso, né, na população. Então, eu diria que é uma coisa que a gente precisa estar cada vez mais atento com relação a esses diagnósticos. E um outro dado bem alarmante: nem todo mundo tem acesso ao tratamento. Eu diria que 1/3 apenas dos indivíduos que têm ansiedade e que têm a depressão, eles conseguem ser tratados. E às vezes menos de 10% recebem um tratamento adequado. Então, além de procurarem pouco, tem um acesso a um tratamento eficaz muito baixo. Então, a gente precisa também aproveitar um programa como esse para levantar um pouco do alerta sobre essas doenças. Rodrigo, existe um estigma aí, por exemplo, sobre depressão? Do tipo assim, a gente já ouviu falar de casos de uma pessoa que tem depressão e o cônjuge ou alguém da família fala, pô, isso é frescura. Pô, se você não se ajudar, ninguém vai te ajudar. Levanta. Como que é isso, Rodrigo? Essa pessoa que dá com depressão, é frescura? A pessoa consegue levantar por si só? Perfeito. Essa é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes as pessoas confundem tristeza com depressão. Quando eu falo que uma pessoa tem um transtorno depressivo maior, que é uma classificação de uma doença, ela, na verdade, ela tem, além da tristeza, além disso, uma série de outros sintomas. E o mais importante, esses sintomas são persistentes e capazes de gerar um grande incômodo na sua vida, ou seja, um grande impacto na sua vida. Ou seja, para que eu considere uma tristeza persistente, eu tenho que avaliar uma série de outros sintomas e avaliar o impacto que isso tem na vida. Então, não é só uma frescura, porque, na verdade, todo mundo já tem um sentimento que já teve um dia uma tristeza. Mas quem tem depressão, na verdade, entende que é um transtorno que traz um impacto muito grande na vida. Só para vocês terem uma ideia. Além da tristeza, né, esse humor deprimido, você pode ter, por exemplo, a falta de interesse pelas coisas, você pode ficar insensível às coisas e ao outro, você pode ter problemas físicos ligados ao sono, como insônia ou hipersonolência, pode aumentar o apetite, você pode ficar irritado, ter falta de concentração, problemas de memória, pode ter sintomas físicos como a dor de cabeça, dores crônicas no corpo. Então, é uma constelação de sintomas e também de incapacidades. Portanto, a gente não deve confundir sentimentos que a gente sente no dia a dia com um transtorno de depressão, que pode causar, inclusive, coisas mais sérias, como a falta de propósito, a falta de vontade de viver, né? Então, por exemplo, um dos sintomas é a vontade de suicídio, né? De se matar. Então, a pessoa perdeu totalmente o propósito na vida. Então, a gente tem que tentar diferenciar esses sentimentos que a gente acaba interpretando no nosso dia a dia. Então, é natural que a gente tenha momentos de tristeza. Mas quando esses momentos são persistentes e começa a causar um impacto muito grande, a gente tem que estar muito atento a procurar ajuda e buscar uma explicação melhor para isso. Você falou em transtorno depressivo e de ansiedade.
qual é a diferença entre um e o outro, Rodrigo? Então, quando a gente fala em ansiedade, quem não tem ansiedade? Ansiedade, na verdade, é uma coisa natural, uma resposta que a gente chama adaptativa do ser humano. É natural que, diante de uma situação de preocupação, de medo, de insegurança, a gente tem uma reação para se ajustar àquela situação. É natural. Então, quando a gente fala também em ansiedade, preocupação, é absolutamente natural. De repente, quando eu começo a ter isso de uma forma recorrente, intensa, constante, e como eu fico praticamente aprisionado a esses pensamentos, isso pode gerar um impacto também na minha vida. Então, eu diria que a ansiedade é um certo excesso de preocupação, medo, especialmente do futuro. Então, a espécie humana tem uma característica um pouco diferente dos animais. A gente consegue prever muito mais o futuro do que ficar observando o que está acontecendo naquele momento. Os animais, não, ele vê a realidade do que está acontecendo e reage àquilo. A gente não, a gente tem essa capacidade de ficar analisando o futuro. O que é que vai acontecer, o que pode... E esse excesso de pensamentos no futuro, com relação a medos, preocupações, vão gerando em nós o quê? Uma certa apreensão, como se estivesse acontecendo hoje. Mas isso em excesso vai gerar uma série de outros sintomas. Um deles eu queria relatar, um que é fundamental, até para o casal identificar. Irritabilidade. Eu estou com um pavio curto, impaciente. Ou eu posso também ter insônia, eu posso também ter falta de concentração, eu posso ter algumas reações desproporcionais. Então, por isso que é tão importante a gente diferenciar. Então, eu só considero um transtorno ansioso, só para vocês terem uma ideia, que o indivíduo tem isso por pelo menos 6 meses, de uma forma intensa, recorrente e que esteja causando um impacto na sua vida ou nas suas relações do dia a dia. Esses sintomas que você falou são referentes à ansiedade? Ansiedade. Não à depressão. A depressão são outros. Mas uma coisa é importante. É comum que esses dois distúrbios estejam associados juntos. Então, às vezes, é difícil você falar o seguinte, você só tem depressão, só tem ansiedade, ou às vezes tem os dois distúrbios. Então, às vezes, essa é uma coisa importante, porque às vezes eu posso categorizar uma pessoa como ansiosa, mas também notar que ela tem características depressivas. Tá? Então, são coisas que estão, às vezes, concomitantes. Uhum. Muito bom. Rodrigo, o que causa tudo isso? Boa pergunta. Então, quem está em casa está ouvindo, acho que deve ter muita gente falando, caramba, eu estou me vendo, eu estou me achando nesse troço aí. Acho que sou eu que ele está falando de mim. Mas o que causa isso daí? O que leva a pessoa a ter ansiedade, ter depressão? Então, assim, eu costumo falar sempre para os meus pacientes, todos nós somos vulneráveis. Ninguém pode se sentir totalmente blindado de ter um transtorno mental. E por que isso é tão importante? Para que eu não fique, primeiro, vamos dizer assim, pouco vigilante em tentar me avaliar nesse quesito. E uma vez todos nós somos vulneráveis, nós estamos sujeitos no nosso dia a dia a estresses. Quem nunca teve um estresse na vida? Quem nunca passou por uma situação de muito dura na vida? Por exemplo, um assalto, ou uma perda financeira, a perda de um ente querido, né? Então, esses acontecimentos que causam uma reação no nosso organismo chamada estresse, quando elas se apresentam de forma muito intensa ou repetitiva, grande parte esses episódios podem resultar em transtornos mentais. Às vezes, mais para um lado da ansiedade, quando tem muita relação com medo, mas ao mesmo tempo também a depressão, quando tem situações muito intensas e que muitas vezes a pessoa tem uma repercussão e fica reverberando aquele acontecimento de forma repetitiva.
Ou seja, existe um mecanismo mental de reviver aquilo de uma forma, no termo a gente fala ruminação, a pessoa fica ruminando aqueles episódios, né? Que muitas vezes causando uma frustração naquela indivíduo. Então, as condições, as reações ao estresse do dia a dia são uma das causas mais importantes. Mas, obviamente, que tem uma série de outras causas. Então, eu poderia dizer o seguinte: tem fatores individuais, por exemplo, existem fatores genéticos que predispõem pessoas a ter mais vulnerabilidade. Então, pessoas que têm história familiar de transtornos mentais têm uma chance maior de ter transtornos mentais, especialmente se tem um ambiente de estresse, seja durante a infância ou não, que favoreça isso. Tem fenômenos ligados, por exemplo, ao ambiente que nós fomos criados. Então, existem algumas regiões do cérebro que estão relacionadas ao nosso processamento emocional, que estão relacionadas, por exemplo, a traumas que a gente tem na infância. Então, tudo isso pode ser um fator de predisposição. Às vezes, até o comportamento dos nossos pais, aquilo que a gente vê os nossos pais fazendo, ou o comportamento deles, influencia a forma como a gente vai. Então, uma série de fatores que podem fazer com que a nossa vulnerabilidade seja maior ou menor a esses transtornos, tá? E dependendo do transtorno, fica um pouco mais vulnerável para um ou outro. E quando a gente está diante de situações, como por exemplo, quando a gente adquire uma responsabilidade maior, todo esse background que a gente foi criando vai gerando o quê? Esse ambiente favorável ou não a desenvolver esses transtornos. Um aspecto fundamental que a gente tem que ver é o nosso estado físico. Então, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, que não faz atividade física, que come mal, por exemplo, ela tem mais chance de ter transtornos mentais. Então, uma coisa que a gente sabe que é boa para a nossa saúde, isso também influencia. Então, a forma como nós vemos os problemas, então a forma como se eu sou uma pessoa positiva, negativa, isso também influencia. Mas vejam que é uma constelação de coisas. Então nunca a gente pode falar o seguinte, ó, foi isso que causou, foi aquilo que causou. A gente tem que estar sempre ciente que é uma coisa muito ampla, que pode estar desde você dentro da barriga da sua mãe. Ou seja, fatores até desse podem influenciar. Então eu costumo dizer o seguinte, toda a trajetória da nossa vida vai gerar em nós uma maior ou menor vulnerabilidade. O que nós temos que saber? Entender o que a gente pode fazer para minimizar isso. Que aí eu vou trabalhar uma outra coisa chamada a palavra resiliência, que é como eu posso trabalhar e reduzir essa vulnerabilidade. Muito bom. Rodrigo, a gente aqui no programa a gente quer sempre levar e ajudar, né? O tema precisa levar e ajudar os casais e a vida familiar. E de repente, quando esse problema se instala dentro de uma casa ou dentro de um casamento, né? Ou até um filho, às vezes não é o marido, não é a esposa que é acometido por um transtorno desse, mas é um filho. A casa muda, né? Aquela vida que você tinha, ela muda, pelo menos por um tempo, né? Como é que a gente pode ajudar? Ou qual é a melhor maneira da gente ser ajudado? Essa é uma pergunta muito importante, porque, como eu falei inicialmente, há uma subnotificação desses pacientes, ou seja, há uma tendência natural a colocar isso debaixo do tapete, assim, esconder ou evitar mexer na ferida, vamos dizer assim. Mas o importante, uma das coisas mais importantes para não só o diagnóstico, mas também o tratamento, é de identificar precocemente esses transtornos mentais. Então a gente tem que primeiramente ficar atento ao que está acontecendo. Essa é a pergunta que eu mais falo no meu consultório. O que está acontecendo? Essa é uma pergunta que todos nós temos que fazer na nossa vida e na vida de casal e família a todo momento. O que está acontecendo aqui? Por quê? Porque o que é que nós temos que observar diante de uma situação como essa? Houve mudanças?
Então, tem tido alguma mudança no comportamento? Tem alguma coisa que está diferente? Então, por exemplo, olha como é variável esses sintomas, né? E esses sinais. A pessoa às vezes fica calada. Às vezes a pessoa se retrai. Às vezes a pessoa pode estar falando excessivamente. Está tendo um comportamento de irritabilidade muito grande. Então, eu preciso estar presente primeiro para que eu possa conseguir identificar essas mudanças. Se eu estou, por exemplo, com minha cabeça cheia de coisas ligadas ao trabalho, totalmente alheio ao que está acontecendo em casa, qual é a probabilidade de eu não dar importância a essas coisas? É muito grande. Tá? Então, a primeira coisa é a atenção. O que está acontecendo? E tentar identificar precocemente essas mudanças. E mais do que nunca, evitar uma coisa muito importante. Ficar cobrando, fazendo julgamentos precipitados, ou eventualmente, vamos dizer, criando estigmas que, na verdade, vão criar na pessoa uma vergonha ou uma dificuldade de se abrir para o problema, que vai ser muito importante que ela reconheça o que está acontecendo, mas de uma forma a gente ajudar. Então é assim, é perguntar com compaixão e falar o seguinte: vamos buscar uma ajuda. Né? Então, ter essa atenção a esses sinais são muito importantes. Eu sempre falo da irritabilidade, porque a irritabilidade é o que mais gera conflitos. Mas tem outros tipos de sinais que podem ser, como por exemplo, dormir demais, comer demais, né? Beber demais, muito celular, né? Insônia. Então, uma série de sintomas que a gente precisa ver. Ele não era assim. E agora, o que é que eu vou precisar fazer? Então, manter a comunicação é uma coisa fundamental, porque temos que ter abertura para falar, mas falar de uma forma positiva, de uma forma propositiva, de uma forma a tentar ajudar a sair desse momento. Ou seja, essas doenças, Rodrigo, elas não acontecem de repente. Então, sempre haverá sinais. Sempre haverá sinais. Então, eu sempre falo que, obviamente que existem alguns transtornos que acontecem de forma muito abrupta, mas a grande maioria desses transtornos vão crescendo, vão vindo gradativamente. Então, quanto mais cedo eu conseguir, vamos dizer assim, diagnosticar isso, melhor. Né? Então, esse é um ponto crucial. Todas as vezes que a gente está diante de um transtorno mental, seja ansiedade, seja depressão, quando a gente identifica logo e trata logo, o prognóstico é muito melhor. Então, quando eu demoro para tratar, não só o tratamento é mais prolongado, como a repercussão na família já foi muito grande, muitas vezes. Às vezes pode passar num ponto que seja, às vezes, irreversível para o dano causado pelo transtorno. Rodrigo, a pessoa com depressão, a gente já viu isso aí, mas ela tem um sentimento de culpa? Ela se sente culpada de alguma coisa? Muitas vezes sim. Então, por isso que quando nós estamos diante de alguém que está passando por isso, um dos sentimentos que muitos pacientes com depressão têm é que ele passa a ser um peso para os outros, né? E que ele não é suficiente, que ele não é capaz, que ele não consegue. Então, ele passa a ter uma culpa muito grande por estar sentindo aquilo. Ele é culpado por aquele estado que ele está. Exatamente. Ele vai criando, por isso que eu falei daquele período de ruminação. Isso vai ficar remoendo na cabeça dele. Então, é o que eu falo assim, tudo que a gente pensa demais vira verdade. Então, esse mecanismo de pensar muitas vezes sobre uma determinada coisa vai gerando essa blindagem, vamos dizer, que aquilo ele acredita como verdade absoluta, que ele é o causador daquilo e todo aquilo é culpa dele. Ele esquece de todo o exterior, tudo aquilo que possa ter levado a ele a ser vulnerável a esse momento.
Daí a tão importância quebrar esses estigmas. Né? Por isso que eu gosto de falar da vulnerabilidade, porque todos nós somos. Então, basta às vezes ter o momento, a quantidade de coisas às vezes se aprofundam e a gente pode estar suscetível. Né? Sabe, Rodrigo, a gente está acompanhando um casal que a esposa está passando por uma questão importante, né? Um transtorno depressivo, enfim. E é muito bonitinho, porque é um casal jovem, enfim, e quando a gente toca no assunto, né, que a gente vai, faz visita, e enfim, tenta ajudar de alguma forma, pergunta como as coisas estão indo e tal, o marido, ele fala assim, olha, tem um vídeo aqui que explica bem o que ela está passando. E ele põe um vídeo que esclarece, vai esclarecer, assim, né? E a gente sente que, assim, ele tá num movimento muito grande de ajuda, né? Tem sido ali um parceiro muito, muito importante nessa fase. E eu sei que essa pessoa que cuida também precisa de ser cuidada, porque não é fácil você conviver com todos esses sintomas, mesmo que a gente tenha a consciência de que tem um fator que é químico aí, que leva tempo para a medicação fazer o efeito desejado, leva um tempo para a pessoa sair, né? Não é como uma fratura, você engessa, daqui uma semana não dói mais, daqui 15 dias você tira o gesso, daqui um mês você faz fisioterapia e daqui a pouco você tá bom, né? Não é assim. Eu acho que esses transtornos, eles têm aí um caminho de tratamento que é lento. E essas pessoas que estão ao redor e que cuidam, né? Para elas também não é fácil, né? Então, o que a gente poderia dizer para quem cuida, além de tenha paciência, calma, isso vai passar? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, eu vejo o cuidador, quem cuida, que está num momento de também vulnerabilidade muito grande a também desenvolver transtornos mentais ou outras doenças físicas. Né? Por quê? Porque realmente quem cuida tem um desgaste, seja físico como psicológico, muito grande. Então, eu sempre dou a dica quem é o cuidador, que ele tem que também se cuidar. Né? Porque o que acontece? Às vezes você se exaure no cuidado, mas esquece de se cuidar. Tá? A segunda coisa fundamental é que nesses transtornos a gente precisa de uma rede de apoio. Tá? Então, se eu puder colocar, além da ansiedade, depressão e dos transtornos mentais, eu costumo tratar muitos pacientes com demência, né? Demência de Alzheimer, doença de Parkinson, que são condições que levam a incapacidades muito grandes, né? E dependências muito grandes. Então, os cuidadores a gente tem que ter um olhar muito, vamos dizer assim, focado nesse tratamento, para que eles também não adoeçam. Tá? É que eu costumo dizer, eles dedicam toda agora a sua vida a esse cuidado, muitas vezes. Sim. Tá? Então, da mesma forma que o indivíduo que está passando pelo transtorno mental e está recebendo esse cuidado precisa de cuidados, o cuidador também precisa. Então, é nesse momento que todas as medidas de resiliência precisam ser para diminuir essa vulnerabilidade, para que não entre nessa espiral também que pode levar, que é um estresse. Não deixa de ser um estresse persistente. Tá? Então, reforçando o que você acabou de falar, esses transtornos não são transtornos apenas da convivência social. Existe uma alteração química, existe uma alteração, vamos dizer, do funcionamento do cérebro. É como se fosse um mau funcionamento persistente, é como se o cérebro passasse a agir aquilo como um padrão natural, e não é. Né?
Então, não é tão simples assim. Não é uma coisa que, assim, esse é um outro estigma que a gente precisa quebrar. Ah, é só você ter pensamento positivo que vai resolver. É só você ter mais fé que você vai resolver. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Exatamente. É só tomar o antidepressivo. É só isso. É só isso. É o que eu falo, injeção só na testa dos outros é refresco. É. Então, a gente tem que entender que não é uma coisa simples. É um trabalho que exige um profissional capacitado, às vezes um terapeuta, às vezes um treinador físico, uma rede de apoio para ajudar. Então, muitas vezes o cuidador ele é assim, eu vou assumir o tratamento. Vai se esgotar. Então, a gente sabe que não é possível. Então, o que eu recomendo para as pessoas que têm alguém que está cuidando é que ela veja também o seu cuidado, que ela se cuide e peça ajuda. Então, eu falo sempre que a doença é um momento da gente exercer a nossa humildade na maior da intensidade. Por quê? Precisa de humildade para pedir ajuda. Você falou do cuidador, né? E eu lembrei aqui, a Carla estava falando desse casal, e eu lembrei de um outro caso, de uma pessoa que trata de depressão, mas hoje ela tá bem, ela até falou comigo, ela falou assim, Davi, hoje eu consigo falar da minha doença tranquilamente, consigo falar do sintoma. Na época que eu estava em crise eu não conseguia. E ele falou, Davi, simplesmente a gente não tem força para nada. Não é que a gente não quer, a gente não consegue, não tem energia. Ele falou, eu lembro quando eu tive depressão, morava com os pais, essa pessoa morava com os pais, e a mãe às vezes fazia um sanduíche para ele, um misto quente que ele gostava, entrava no quarto dele e deixava lá o sanduíche, acho que um copo de leite, alguma coisa assim, e falava, filho, ó, para você. E saía e respeitava aquele momento da pessoa. Eu acho que isso é fundamental, né? É entender e respeitar o momento da pessoa que está passando, ou seja, não é frescura. A pessoa está num estado que ela sozinha ela não vai conseguir, ela vai precisar de apoio. Então, esse olhar é muito importante, né, Rodrigo? Porque a gente já ficou sabendo de casos, até de casais que se separaram, porque, de repente, o cônjuge olhou para o outro que estava com depressão. Pô, isso é frescura, pelo amor de Deus. Para, se mexe, vamos, pô. Né? E não é isso, né? Perfeito. E uma coisa importante é o seguinte, quando nós damos um julgamento sobre a coisa sem ter conhecimento do que é, a gente vai falar da nossa cabeça. Então, às vezes, uma interpretação do cônjuge com o outro vai ser assim, ó, ele não gosta mais de mim. O sentimento de culpa aumenta mais. E aí o sentimento de culpa, você não gosta mais de mim, você não quer mais saber de mim, você tem insensibilidade. Às vezes, por exemplo, pode afetar a libido, por exemplo. Então, a pessoa passa a não ter mais contatos. Então, a pessoa fica mais distante. E aí o sentimento de culpa, como você falou, vai aumentando ainda mais. É uma espiral negativa. Por isso que é tão importante pedir ajuda, porque para entender melhor o que está acontecendo. Por isso que eu sempre volto para essa pergunta, o que está acontecendo? Vamos perguntar primeiro o que está acontecendo antes de tentar dizer o que está acontecendo. Porque a gente precisa entender mais amplamente o que está acontecendo. Então, quando a gente vai dar juízos, a gente acaba, principalmente porque a gente não conhece, dando juízos errados. E esses juízos vão influenciar, sim, a forma como eu enxergo aquilo. Por exemplo, os homens são os que menos procuram. Por quê? Porque tem uma ideia de que isso é uma fraqueza. Imagina, está com depressão. Chegar, eu estou com depressão. Quem vai admitir que está com depressão? Então, a gente precisa quebrar essa ideia de que é um transtorno só das mulheres, ou que só as pessoas fracas têm isso. Não, eu conheço pessoas extremamente fortes, que demonstraram muita força e que caíram na depressão e precisaram de muita ajuda. Então, não é um sintoma de fraqueza. E todos nós, de novo, estamos vulneráveis. Daí a importância que eu acho que vale a pena a gente falar, como a gente deve, vamos dizer assim, diminuir essa vulnerabilidade. Nós podemos diminuir? Essa vulnerabilidade é sempre constante? Não. Então a gente precisa saber quais ferramentas que a gente pode utilizar para reduzir-las. Quais são elas, Rodrigo? Isso eu ia perguntar, Rodrigo, assim, né? No decorrer aí do meu tratamento, né, que a gente fez junto,
a gente foi encontrando várias ferramentas e conversando sobre várias maneiras, né? Então eu acho que tinha a parte que era fundamental, que era a parte medicamentosa, tinha a parte da terapia, que também fez toda a diferença, mas tinha algo a mais. E eu queria muito que você falasse sobre isso, porque não à toa que estamos aqui, porque nós compartilhamos da mesma fé, compartilhamos, né, da mesma fé, e eu acho que é um diferencial quando um médico tem esse olhar, que é um olhar também para a parte espiritual das pessoas, não só para a parte física, clínica, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E isso, essa parte é muito importante, porque muita gente me pergunta assim, como eu posso prevenir um transtorno mental? Como eu posso diminuir o risco de eu ter um transtorno mental? Que tem a ver com essa questão da resiliência. Então, quando eu falo em resiliência, eu estou ficando mais resistente a situações estressantes do dia a dia. Como eu posso lidar melhor com essas situações e até sair mais fortalecido dessas situações? Então, existem alguns pilares que a gente pode dizer que a gente precisa ter um enfoque maior. Né? Eu costumo pôr o tripé, né? O tripé que a gente precisa ver. Nós somos um indivíduo que tem um corpo, temos uma mente e temos um espírito. Nós temos que trabalhar essas três dimensões. A alma poderia representar pela mente, o corpo, a parte física, e o espírito, a ligação divina. Né? Então, eu diria o seguinte, se eu meio que não utilizo, não falo, fico muito no lado físico, ou vou muito para um lado só, vai chegar um momento que isso vai desequilibrar. Então, falando um pouco da parte física, é muito importante que isso tem uma influência tremenda, porque nós estamos num corpo físico hoje. Então, eu preciso trabalhar o meu corpo e a minha saúde de uma forma muito rigorosa. Então, por exemplo, um dado fundamental, eu sempre gosto de começar com sono. Dormir mal é algo extremamente prejudicial para a nossa saúde mental. Seja dormir pouco, seja dormir em excesso. E pode ser, como eu falei para vocês, um sinal indireto de já um transtorno mental em desenvolvimento. Mas manter uma regularidade do sono e vamos dizer assim, uma importância do sono, ou seja, é o que eu falo assim, ó, em vez de eu ficar assistindo série, eu ficar no celular, vou dormir. Vamos tentar dar uma importância. Porque a gente sabe hoje que o sono tem um efeito como se a gente fosse para uma terapia. Você já viu, por exemplo, um dia você for dormir com a cabeça cheia, de repente você acorda com todas as soluções da cabeça. Ou seja, uma noite bem dormida é como a gente ir numa terapia. Agora, a gente não dormir direito é como se eu precisasse da terapia e não fosse. Tá? Então, a gente sabe que hoje tem transtornos mentais desencadeados pela falta de sono. Ou seja, não só como uma consequência dos transtornos mentais, mas também como causador. Então eu tenho que dar uma importância muito grande no sono. Mantendo a regularidade, pelo menos 7 horas de sono por noite seria o ideal. Tá? A segunda coisa é com relação à parte de exercício físico. Eu falo do exercício físico como uma coisa que tem comprovação científica de que tem um efeito protetor e também no tratamento dos transtornos mentais, especialmente ansiedade e depressão. Então, o exercício físico tem uma série de fatores, seja a liberação de substâncias analgésicas, seja substâncias que geram um prazer, mas também ajudam no funcionamento cerebral e de áreas que controlam as emoções. A gente fala, uma das áreas de maior controle das emoções é o lobo frontal, a região pré-frontal. Essa região é extremamente importante para o controle emocional e a gente sabe que isso tem um impacto muito grande no controle emocional. Então, fazer atividade física regular é extremamente importante. Pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 45 minutos, já tem um impacto nesse aspecto. E uma outra coisa na parte física fundamental é a alimentação. Né? E por que a alimentação?
Porque a alimentação mantém a saúde do corpo como um todo boa. É que eu falo, eu estou me alimentando daquilo que é bom. Então, o meu corpo não tem que ter estresse para colocar ele... Então, quando a gente fala assim, ó, quando o nosso corpo está desregulado, isso gera um estresse no cérebro. Então, a gente está acostumado a falar do estresse psicológico, estresse, né? Mas o próprio corpo desregulado gera um estresse. Então, eu mantendo o meu corpo regulado com a alimentação, eu vou ter mais capacidade de deixar o meu cérebro lidar melhor com os estresses do ambiente. Tá? Quando eu vou para a dimensão da mente, esse é um ponto, eu falo que a mente é o grande vilão. A mente é o grande vilão para manter esses transtornos. Né? Uma coisa que a gente precisa falar muito bem é que, como eu falei desse lobo pré-frontal, né, o lobo frontal, a região pré-frontal, existe uma função muito importante dessa região, que é a atenção. Vocês já ouviram falar em meditação, seja meditação cristã, mindfulness. Essas são estratégias extremamente importantes para que a gente possa manter-se no presente. E por que a gente manter-se no presente tem um efeito tão bom na questão das emoções? Mantém a gente mais controlado, mais racional, com as emoções controladas. Porque esse estado de manutenção do presente ativa essa região que mantém as emoções sob controle. Já ao contrário, quando os meus pensamentos estão a toda a prova, sejam eles para o futuro, gerando ansiedade, medo, apreensão, seja para o passado, gerando mais essa frustração e essa ruminação de coisas negativas do que aconteceu no passado, isso é um mecanismo que faz com que as minhas emoções fiquem mais aguçadas. Daí a importância da gente catequizar, eu vou usando um termo agora, a nossa mente a permanecer mais tempo no presente. Isso é uma coisa extremamente importante. Seja, por exemplo, no caso da nossa rezando um terço, que deixa a gente com foco no presente, seja fazendo uma meditação cristã, isso tudo ajuda, fazendo uma oração com atenção, isso vai treinando o nosso cérebro a manter-se presente. Isso tem estudos em todas as linhas, seja ela de outras práticas que ajudam nessa. Um outro ponto que eu queria falar para vocês com relação à mente, que é uma coisa fundamental, é a questão do pensamento positivo. Hoje a gente sabe quão influente é se a nossa atitude for mais positiva, né? A gente fala que o cérebro da gente, as nossas emoções, ela tem uma tendência a ver tudo pelo lado negativo, até por uma questão de proteção. Preciso ver o perigo antes da coisa boa. Mas existem estudos muito fundamentados da psicologia positiva que mostram que se a gente treinar a nossa capacidade de ver as coisas pelo lado bom, então, numa situação de muita dificuldade, por exemplo, numa situação de estresse que parece ser o fim do mundo, a gente pode extrair muitas coisas boas e trazer coisas boas. Então, é uma outra coisa que a ciência provou que eu posso treinar e isso pode me levantar e me ajudar a controlar a minha mente, para que a minha mente, se vocês se lembrarem desses distúrbios, tanto a ansiedade como a depressão, uma das características é a negatividade. Eu passo a ver tudo pelo lado negativo. Nada vai dar certo. Tudo é uma pedra no meu caminho. Então, eu preciso também, diante de uma situação como essa, exercitar a minha capacidade de enxergar as coisas pelo lado bom. O próprio perdão é uma característica, né? Então, desenvolver essas características que podem me ajudar a lidar melhor com aquela situação. Um outro dado prático que eu gosto de falar é organizar as coisas para que a minha mente não fique só nos problemas. Eu então boto sempre como hobbies. Por quê? Porque a gente muitas vezes está diante de situações no nosso dia a dia, por exemplo, trabalho, família, e que a gente está sempre ligado ali no estresse do dia a dia, na batalha do dia a dia. Isso vai tomando conta da nossa mente.
Então, se eu não tiver momentos para dar uma resfriada, então eu sou um grande defensor dos hobbies, né? Porque o hobby, ele é uma coisa que, primeiro, eu tenho que ter atenção para fazer. Então, eu já estou treinando minha atenção. Segunda coisa, é um refresco para os problemas, porque eu tenho que estar focado em outra coisa. E a terceira coisa é que me tira desse ambiente. Que às vezes o ambiente, fora, pode não estar acontecendo nada, mas vem as lembranças de tudo que já aconteceu. Então, é uma forma de se retirar um pouco para você desenvolver uma habilidade sua, aprender uma coisa nova. Essa é uma coisa extremamente importante. E o último pilar, que eu acho fundamental, é a questão da compaixão. Ou seja, eu ter compaixão por mim mesmo e pelo outro. Eu sempre falo o seguinte, ó, se eu não cuidar de mim, ou seja, de olhar para mim, ter um olhar compassivo comigo, ou seja, estar bem comigo mesmo, né, entender o que está acontecendo comigo e ser compassivo comigo, eu vou entrar naquela esfera da culpabilidade. Achar que eu sempre sou culpado das coisas, que eu não sou capaz. Então eu tenho que ter esse olhar compassivo. Desejar que eu saia desse como eu quero para o outro, né? Então, por exemplo, a minha convivência com as pessoas no meu trabalho é fundamental para manter minha saúde, né? Então, estar de bem com as pessoas que me relacionam, eu sempre dou essa ideia, né? Se eu entro no trabalho e já venho com alguém que eu já fico temeroso, eu já vou ficar muito. Então, vou só relembrar aqui para o público que está assistindo, esses 7 pilares. Sono, atividade física, alimentação, estado de presença, os hobbies, pensamento positivo e a compaixão. E esses 7 precisa estar ligado a quê? A propósito. Eu sempre me pergunto assim, ó, por que a gente precisa fazer tudo isso? A nossa vida sem propósito, ela é uma vida vazia. Então, nós temos que pôr as nossas atividades sempre no propósito. E aí que entra a espiritualidade, né? Hoje, a gente sabe que a espiritualidade é um grande remédio para esses transtornos mentais. Isso não sou eu que estou falando, é a ciência que fala. Então, desenvolver a espiritualidade é desenvolver o propósito. É por que você acorda todo dia e por que você faz tudo que você faz todo dia. Né? Então, eu falo o seguinte, ó, esses 7 pilares só têm sentido quando eu ponho na minha vida um propósito. Quando eu ponho na minha vida um sentido. Então, eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, quando estão passando por transtornos mentais, elas estão numa encruzilhada. A encruzilhada é para onde eu vou. Então, quando eu tenho um caminho a seguir, quando eu tenho um caminho, um propósito a seguir, eu tenho uma direção. Seja o que acontecer. Rodrigo. Espera só um pouquinho, Vi. Deixa só, antes de você falar, daqui a pouco a gente vai encaminhando para o final. Tem que passar bem rápido. Mas, caso você em casa tenha alguma pergunta, tenha alguma dúvida que queira fazer aqui para o Rodrigo, por favor, escreva aí no chat do canal, que a gente ainda dá tempo de a gente fazer aqui para ele responder. E é exatamente sobre isso que chegou para mim aqui. Chegou uma pergunta? Não, de um conhecido meu, tá. né? E aí, em cima da pergunta dele, em cima da sua fala, me veio uma coisa, né? E aí eu já falo sobre a pergunta dele. Tudo isso que você falou vai exigir um esforço, uma mudança da pessoa. Porque isso não é uma varinha de Harry Potter, que você vem e fala umas palavras bestas lá e tudo se transforma. A vida não vai transformar esses 7 pontos que você colocou, a pessoa não vai transformar tudo numa tacada só. Mas se não houver um esforço, ou seja, se você fizer o bolo sempre com a mesma receita, você sempre vai ter o mesmo bolo. Se você quer um bolo diferente, tem que mudar a receita, tem que mudar o jeito. Mas isso é um evoluir, né? Porque a pergunta que me foi feita, Rodrigo, foi o seguinte: pô, alimentação, o estilo de vida e tal. Aí ele até falou: pô, Davi, eu moro em São Paulo. Essa cidade louca que a gente vive,
Né? Então, em cima da pergunta dele, mesmo em São Paulo é possível, né, Rodrigo? Só que não vai acontecer de uma vez só. Perfeito. Serão mudanças incrementais? Está certa a minha linha de pensar? Está certíssimo. E esse é um dado que eu queria falar, porque é o seguinte, nós temos que olhar esses 7 pilares não como uma coisa que precisa estar totalmente perfeita, mas uma forma de eu analisar como eu estou. Eu sempre falo que, na verdade, você tem que estar desenvolvendo objetivos. Mas uma forma de eu primeiro analisar qual é a pergunta que está acontecendo. Então, como é que está o meu sono? Como está o meu exercício? Como está a minha alimentação? Como está o meu estado de presença? Às vezes eu pergunto, como é que está a tua mente? A tua mente está... Você consegue ficar aqui comigo? Às vezes não, a pessoa não consegue. Então, às vezes, eu fazendo essas perguntas do que está acontecendo em cada um desses 7 pilares, vai me permitir falar o seguinte, qual a prioridade hoje? Porque a partir do momento que eu defino uma prioridade, eu vou definir também um plano para aquele pilar. Então, eu não preciso fazer isso tudo ao mesmo tempo, mas eu posso ter alguns pilares que eu preciso mais ênfase do que outros. Então, é muito importante você definir prioridade. Então, quando eu defino prioridade, eu vou definir aquilo que eu vou dar mais enfoque. Um outro ponto importante é que, às vezes, o paciente, quando vai com transtorno mental já instalado, às vezes ele não vai conseguir fazer nenhum. E, às vezes, o que eu falo é o seguinte, a ajuda do médico é exatamente nisso. Não só ele mostrar isso, mas ele falar o seguinte, ó, você não está conseguindo fazer, ou pensar, ou entender isso, por causa do transtorno. E eu preciso muitas vezes de uma ajuda. E a ajuda muitas vezes vem da terapia, às vezes precisa da medicação, exatamente porque às vezes eu não tenho energia nem capacidade física para executar. Tá? E muitas vezes eu estou dominado por uma coisa muito importante que chama medo. Né? Qual é o maior inimigo da mudança? O medo. Medo de mudar. Quem quer mudar? O medo não permite, principalmente quando eu falo nos transtornos de ansiedade e depressão, mas principalmente ansiedade, o medo é o que domina, as preocupações, enfrentar as coisas. Então passou a ser uma barreira muito mais, vamos dizer assim, difícil de transponer sozinho. Daí a importância de pedir ajuda. Daí a importância do médico ter essa capacidade de fazer um discernimento quando é necessário também uma ajuda química. Né? Então, até para desmistificar muitas pessoas, às vezes as pessoas têm medo do remédio. Às vezes o remédio é necessário, mas não como o salvador da pátria, mas como o empurrão que a gente vai precisar para fazer aquilo andar. Né? Então, para quem está me assistindo, não tenha esse precisa analisar o que está acontecendo e tentar uma estratégia para aquilo que é prioridade naquele momento. Tá? E você vai vencendo um por um. E uma coisa, a partir do momento que vai vencendo uma das ferramentas, você vai ficando mais fácil de vencer a outra. Olha... Passa rápido, né? Passa rápido. Mas, sabe, eu queria só voltar um pouco nessa questão que você falou da positividade, né? Eu me lembrei muito de uma historinha que o Padre Léo contava, e ele falava assim que, às vezes a gente pega uma estrada, você anda 200 quilômetros para ir do seu ponto de partida ao seu ponto de chegada. Se você fez uma viagem tranquila, 200 quilômetros, em, sei lá, 1 hora, em 2 horas de viagem, quando você chega no destino e alguém te pergunta como foi as viagens, você fala assim, normal, foi tudo bem, cheguei aqui em 2 horas, deu tudo certo. Se você pega um acidente na estrada, quando você chega no seu destino e alguém pergunta para você como é que foi sua viagem, a gente é capaz de contar com riqueza de detalhes aquele acidente que você passou, que estava ali em 100 metros do seu trajeto, né, desses 200 quilômetros. Então você fala,
eu peguei um acidente, eu fiquei parado mais de 40 minutos. Quando eu passei pelo acidente, tinham 3 ambulâncias, tinham duas pessoas, tinham 2 vítimas. Era um carro vermelho com um carro branco, um estava capotado, o outro não. Eu acho que uma das pessoas morreu. Enfim, aí você não só descreve, como você começa a inferir o que aconteceu naquele acidente. Mas aquele acidente aconteceu em 100 metros dos 200 quilômetros, né? Nos aqueles 199 quilômetros, 8,9, você viu um monte de flor, você viu paisagem, você viu montanha, você viu outros carros, você não viu acidente nenhum. E a gente lida com isso como se fosse normal. A gente nem vê. A gente não tá atento àquilo que aconteceu de bom, e que a gente pode até olhar para a vida e falar assim, nossa, gente, eu vejo esse milagre todo dia aqui, eu passo por esse milagre todo dia aqui e eu nem vejo. E eu estaciono na negatividade, né? Então, assim, como a nossa cabeça, né, Rodrigo, ela é fácil de ela ir para o negativo, de ela ficar no negativo. Eu diria que é o natural. O natural, até por autossobrevivência, é que a gente enxergue e dê foco para aquilo que é mais perigoso, aquilo que pode causar risco, aquilo que é mais tenso. Mas o grande problema é quando isso se torna uma constante, a ponto de eu não enxergar nada bom, né? E a minha mente vai criando isso também. O problema tem essa coisa do dia a dia, a gente vê, e também a criação, né? Sim. Os pensamentos da gente ficam cada vez mais pensativos, assim, o que pode acontecer de ruim, né, no futuro, né? Então, o que eu falo, a gente tem que ir contra essa nossa naturalidade de enxergar as coisas pelo lado negativo. Imagina uma pessoa com ansiedade, com medo, com depressão. Isso é ampliado. Então, a gente tem que, se a gente se pôr no lugar de alguém que está passando por uma situação dessa, eu sempre falo o seguinte, uma notícia não é só uma notícia bombástica. É sempre uma coisa com muito mais drama, com muito mais impacto, né? Então, o cérebro começa a ficar, rastreando perigo, rastreando situações de perigo, situações negativas, né? Ou seja, por isso que a gente tem que ir contra essa natureza que nos empurra muitas vezes para o lado negativo. E assim, né, eu comecei falando da situação que eu vivi há 3 anos atrás e acho que vou ir finalizando com ela também, porque eu precisei olhar para todos esses pontos que você mencionou, né, e precisei realmente olhar para a minha vida e fiz várias mudanças nela, né? Hoje, com a graça de Deus e com tudo que me cercou, a minha família, os cuidados médicos, enfim, eu sou uma pessoa feliz hoje, onde eu estou. Eu consigo hoje, eu falo que a maior felicidade, a maior graça que eu recebi nesses 3 anos é que hoje eu acordo e eu nunca mais fiquei esperando a sexta-feira chegar. Para mim, todo dia é sexta-feira. Então, eu olho e falo assim, nossa, hoje, assim como ontem, eu estou onde eu queria estar, né? E isso fez toda a diferença na minha vida, mas foram 3 anos aí de caminhada, 3 anos mudando muita coisa. E você teve muito a ver com isso, eu te agradeço muito, porque estou vivendo esse momento muito graças às consultas, às nossas conversas, aos tratamentos que você me propôs, enfim, né? E é isso, eu acho que se eu pudesse falar aqui do lugar, né, de quem viveu um pouco disso, é que esse caminho de voltar para si mesmo, de olhar para a sua vida, de ver o que está acontecendo, né, Rodrigo? De analisar e olhar assim, hoje eu posso mudar isso. Daqui um mês eu consigo mudar uma outra coisa. E assim, 3 anos se passam, você mudou muita coisa e você
acorda todo dia como se fosse uma sexta-feira. E é isso. E se eu puder dar uma última dica aqui para quem está... Isso. Eu vou sugerir 3 perguntas. Então, eu falei muito aqui de uma pergunta. O que está acontecendo? Isso é uma forma da gente voltar para o presente. O que está acontecendo? Não é o que vai acontecer ou o que aconteceu. O que está acontecendo agora? É sempre a pergunta para a gente retomar o estado de presença. A segunda pergunta, daquilo que está acontecendo, o que está dependendo de mim? Essa é uma pergunta importante. Ou o que depende de mim? Ou qual o meu papel diante dessa realidade? Então, o maior antídoto contra os transtornos mentais é eu conseguir estar presente na realidade e buscar, através da realidade, a forma de eu enxergar isso. Então, a segunda pergunta é, qual o meu papel diante dessa realidade? E dentro do meu papel, daquilo que eu posso fazer, o que eu posso fazer que depende de mim agora? Que às vezes a gente está com a cabeça lá na frente, querendo resolver uma coisa que não dá para resolver agora. Ou está lá atrás remoendo aquilo que já passou. Então, uma forma de se conectar é sempre perguntar essas 3 perguntas. Rodrigo, e uma das coisas que eu posso fazer agora, dependendo do estado, pode ser pedir ajuda. Sem dúvida. Porque às vezes é o que eu falo, só vou entender que eu não posso resolver uma coisa racionalizando. E é uma forma muito boa de eu acalmar as minhas emoções, trazendo para a realidade, trazendo a razão. E essa é uma forma de fazer isso. Legal. A gente sempre, no final, você vai indicar um livro? Eu quero indicar, Rodrigo, pessoal, nessa preparação que a gente teve, desde que a gente fez o convite ao Rodrigo, né? Ele me deu uma dica aqui de um livro, e eu quero deixar a dica aqui para vocês, para casais, né? É um livro do Fulton Sheen, chama 3 para Casar. É esse livro aqui, uma dica do Dr. Rodrigo, hashtag fica a dica. Eu comprei e com muito carinho eu vou ler esse livro, que o Rodrigo falou. Davi, esse livro tem tudo a ver com esse tema que a gente E com vai o programa, tratar. na verdade, tem a ver com o programa e com o propósito desse programa, né? E a gente sempre termina, Rodrigo, porque assim, a gente não mencionou no começo, mas tem esse nome Você Sempre, Você Nunca, Você Só. O sempre e nunca só, às vezes, são estigmas que a gente vai colocando no nosso cônjuge, né? Então, você sempre deixa a toalha em cima da cama, você nunca me ouve, você só pensa em você. E a gente vai criando esses estigmas, mas eles também podem ser levados para um lado positivo. Então, a gente sempre finaliza aqui o programa, eu e o Davi, com o nosso sempre, nunca ou só, mas de uma maneira positiva, né? Exatamente. De uma maneira que faz o nosso casamento ter sentido e dar propósito para ele. Né? Hoje você começa. Ah, não, você começa. Tudo bem, eu posso começar. Nesse meu percurso aí de mudança de vida, você sempre esteve do meu lado, nunca me julgou e só me deu apoio. Então, eu te agradeço muito por isso. Eu me lembro que um dos piores dias, assim, que eu tive uma crise de ansiedade mesmo, eu sentei na calçada e comecei a chorar. Eu estava com um grupo de amigas e cada uma falava que eu tinha que fazer uma coisa. Uma falava assim, você precisa pedir uma licença no seu trabalho, você precisa ligar para o médico, você precisa, enfim, né? E eu só falava assim para elas, não, eu preciso falar com o Davi. Eu preciso falar com o Davi. Se eu falar com o Davi, eu tenho certeza que eu vou ficar melhor. Então, você foi o meu apoio e ainda é. E eu espero que a gente nunca perca isso, né? Dessa cumplicidade um para com o outro. Em todos os momentos, inclusive na doença. Na saúde e na doença. Mori, você nesse período que você teve esse burnout,
você nunca desistiu de lutar. Você nunca desistiu de lutar pela sua felicidade. Você nunca desistiu de lutar pelo nosso matrimônio. Você nunca desistiu de lutar pela nossa família. E você nunca desistiu de lutar de ser feliz. Obrigado. Eu te amo. Eu te amo. Rodrigo, muito obrigada. Faltou. A gente queria aprofundar, eu acho que não caberia mesmo tudo dentro de um programa só, mas faltou a gente desenvolver um pouco mais sobre a demência, né, Alzheimer, enfim, que são doenças que acometem também os casais. Então, a gente fica aqui o convite para logo menos que você volte e que a gente possa também, ainda dentro dessa série, que vão ter alguns episódios ainda sobre na saúde e na doença, para que a gente possa aí voltar e fazer um programa só sobre esse assunto. Farei com o maior prazer. Oba. E hoje, Rodrigo, você mostrou muita coisa boa pra gente. Você definiu, né, as doenças, você caracterizou essas doenças mentais. Deixou claro que isso não é coisa de louco, né? Porque isso é um outro estigma que existe, né? Ah, eu vou procurar um psiquiatra, um neurologista, um psicólogo. Não sou louco, por que eu vou procurar esse tipo de médico, né? Então, a gente tira esse estigma também. Então, você esclareceu. Você mostrou sintomas, você falou de sintomas, você falou de causas, você falou dos sinais, você falou de meios da pessoa se proteger, o cônjuge ou aquela pessoa que está cuidando, né, do cuidador, como você chamou, também dicas para essa pessoa se proteger. Então foi um momento muito maravilhoso, essa hora que a gente ficou junto. Das ferramentas, né, dos instrumentos para lidar com tudo isso. E a gente é muito, muito, muito grato a você, Rodrigo, por isso. Tá? Que Deus... Eu acho que a iniciativa de vocês foi fantástica. Que Deus te abençoe muito, eu acho que Rodrigo. Isso aqui é um programa que o Espírito Santo está nos guiando, né? Então, é o que eu sempre falo, que quando nós estamos agindo, na verdade, a gente não está agindo por nós mesmos, né? A gente está agindo por Cristo. Sim. Né? Então, eu tenho uma tendência no meu trabalho também a agir não só por mim, né? Porque eu acho que por nós a gente vai deixar sempre a desejar. É isso. Então, estou à disposição sempre. Muito obrigado. E você que está em casa, você que está assistindo, muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo por essa hora aqui juntos. E se você gostou, curta, comente, compartilhe, siga nossas redes sociais, fale para mais pessoas sobre esse nosso propósito aqui, gente. Tá certo? Vamos ajudar os casais, vamos ajudar as famílias. E até a semana que vem, né? Se Deus quiser. Semana que vem a gente está de volta. A gente está de volta. Muito obrigado, gente. Uma boa noite.